O Haaland assinou um contrato de renovação com o Manchester City poucas vezes visto na história do futebol. E isso colocou fim em um projeto de carreira muito peculiar do atacante. E justamente por causa desse tempo todo de renovação, eu resolvi trazer as 7 renovações de contrato mais longas da história do futebol. Começando pelo próprio Haaland, que tem um caso bem diferencial. O norueguês chegou no Manchester City com uma expectativa até que alta. Aliás, o City trazia do Dortmund um centroavante muito matador, com quase 2 metros de altura, tudo que o cara não era lento. Com a finalização absurda, ele mostrou por que veio pro City. A sua primeira temporada no City foi chocante no mundo do futebol, tanto é que ele marcou 52 gols em 53 partidas. O total diferencial do Haaland é que ele só não é bom em fazer gols, o cara é uma máquina de se adaptar às situações do campo. A prova disso é que a forma com que ele jogou no Dortmund é totalmente diferente do que ele faz no Manchester City. No Dortmund ele tinha mais campo para correr, a prova disso é seu jogo de estreia. O norueguês marcou um hat-trick, sendo um dos gols uma arrancada absurda de antes do meio campo, e foi justamente nessa partida onde ele abriu os olhos dos outros clubes do mundo para tentarem sua contratação. E como podemos ver, o City ganhou essa corrida e talvez com uma certa facilidade. Já que a contratação de Haaland tem seus mistérios ali por trás. No City ele é um cara mais paradão, que fica recebendo mais a bola dentro da área. E isso faz a galera achar que é muito fácil ter a profissão que o Haaland tem. Aliás, o cara tem Phil Foden, Kevin De Bruyne e Savinho para dar assistências para ele. É como se fosse fácil fazer o que ele faz e da forma que ele faz. Esse sucesso absurdo que Haaland teve fez o City ver com bons olhos uma renovação de contrato de 9 anos e meio, o que é bem aceitável, levando em consideração que Haaland tem apenas 24 anos. O problema é que o próprio pai do Haaland falou que apesar de ele estar muito feliz em Manchester, não vê seu filho ficando mais de 3 anos no clube. Ele disse que a ideia é que seu filho se prove ser um atacante de ponta em todas as ligas do mais alto nível do futebol mundial. A ideia é no mínimo sensacional, igual você quando deixa o like e se inscreve aqui no canal. E dando continuidade com o Denilson Show. Denilson era um ponta esquerda driblador e muito rápido. O cara surgiu na base do São Paulo e logo chamou a atenção do mundo inteiro. Tanto é que na época, mesmo com a concorrência absurda na seleção brasileira, o cara era convocado. A disputa pelo moleque era absurda, até que o Betis colocou uma proposta mais absurda ainda na sua mesa. Só pra vocês terem uma noção do que eu tô falando, na época Denilson foi contratado por absurdos 32 milhões de dólares, e na época foi a contratação mais cara do mundo, ficando à frente do próprio Ronaldo Fenômeno, quando deixou o Barcelona pra se juntar ao Inter de Milão. Os caras pagaram a barganha de 19 milhões de dólares nessa transferência. É no mínimo uma loucura pensar em um negócio desse hoje em dia. Os caras tinham o Denilson como um jogador extremamente importante pro seu elenco, tanto é que os caras pagavam 250 mil dólares por mês ao cara, um dos salários mais caros do mundo na época. E isso tudo em um contrato absurdo de 10 anos, o que é anormal pra época. E até pros dias atuais isso é um pouco assustador. Tá ficando normal agora com essa onda do Chelsea. O bizarro é que Denilson foi um flop nessa passagem pelo Betis. Tanto é que em 38 jogos o brasileiro fez apenas 2 gols. Mas fato é que o contrato foi assinado e a história aconteceu. Dando continuidade com Iñaki Williams, um jogador que já pode ser considerado lenda dentro do Atlético Bilbao. Iñaki Williams chegou no Bilbao com apenas 16 anos. O jogador tem seu destaque por ser extremamente rápido. E nos dias de hoje ainda é considerado um dos jogadores mais rápidos do mundo. O cara é extremamente disciplinado. Tanto é que é o jogador com mais partidas consecutivas na história do campeonato espanhol. O bizarro é que além de disciplinado, ele tem que ter um físico invejável para conseguir esse feito. E aqui o Williams tem até uma média de gols considerável para o nível da equipe que ele joga. Pra tu ter uma noção, na temporada passada o cara fez 46 jogos e marcou 15 gols, dando 5 assistências. E desde sempre foi nessa média. Tanto é que essa consistência dele chamou a atenção de clubes gigantes da Europa. Clubes como Liverpool e Manchester United em 2019 tentaram sua contratação. Mas o Iñaki Williams e o Atlético de Bilbao chocaram o mundo. Os caras conseguiram a renovação de contrato de 9 anos com o jogador. E para driblar qualquer tipo de possível saída do atleta, os caras colocaram uma multa contratual de 80 milhões de euros. É meio triste como um cara desse não consiga chegar no nível maior do seu futebol. É como eu já falei, o Bilbao limita muito suas características dentro de campo. Mas eu posso afirmar que o cara merece todo o respeito do mundo só por causa disso. Afinal, ele trocou uma carreira de extremo sucesso por fidelidade ao seu clube. Seguindo do Iniesta, que assinou um dos contratos mais absurdos da história do futebol. Iniesta, que é considerado para muitos um dos melhores meio-campos da história do futebol, fez seu nome e sua carreira inteira pelo Barcelona. Com sua finalização, seus passes e dribles geniais, ele quebrava linhas de defesa com extrema facilidade. Sua história foi construída desde o Barcelona até a seleção, ao lado de uma trinca de meio-campo que era sensacional. Xavi Hernandes, Sérgio Busquets e Andrés Iniesta monopolizaram o futebol mundial. E eu mesmo aqui arrisco a falar que, na minha opinião, essa é a melhor trinca de meio-campo da história. E se tu acha o contrário, deixa aqui nos comentários tua opinião sobre o assunto. Fato é que Andrés Iniesta foi e é extremamente importante para a história do Barcelona e também para a história da seleção espanhola. O espanhol fez o gol que deu o título extremamente importante do Mundial que a Espanha tem. Ainda por cima foi campeão da Champions League, sendo extremamente importante em todas as fases da competição. O cara não era muito de defender, mas ele sempre estava em todas as
partes do campo que era possível. Sua importância foi tão grandiosa que o Barcelona fez o inacreditável. Os caras ofereceram uma extensão contratual vitalícia ao cara. Isso porque apesar do contrato se encerrar toda a temporada, ele se renovava automaticamente. E é claro que o relato de Iniesta é apenas um breve resumo. Se tu quiser um vídeo mais aprofundado sobre isso, deixa aqui nos comentários. Afinal, a carreira de Iniesta é uma das mais diferenciadas que eu já vi na história. E Iker Casillas é o próximo a se falar. O goleiro hoje é considerado uma lenda dentro do Real Madrid. Afinal, é o melhor goleiro da história do time. Casillas é um goleiro meio contraditório, muito por causa da sua altura. O cara mede 1,82 de altura, mais baixo que muito atacante e zagueiro por aí. O cara chegou no time principal do Real Madrid em 1997, mas só foi estrear realmente em 1999, já com 18 anos. E isso só aconteceu por causa da lesão do goleiro titular da época. O moleque foi tão bem que assumiu a titularidade do time com muita facilidade. Ele chegou até a perder por um tempo, mas não demorou muito para recuperar. Na temporada 2001-2002, o Real Madrid jogou a final da Liga dos Campeões e Casillas fez simplesmente um absurdo. O cara fechou o gol pelo Real Madrid naquela final contra o Bayer Leverkusen. Isso fez com que ele tivesse confiança para se manter no posto de titular do Real Madrid. E durante 10 anos ninguém conseguiu nem ameaçar essa vaga de titular dele. O cara foi tão grande que junto de Iniesta foi campeão do mundo com aquela seleção da Espanha. E foi extremamente importante sempre que foi preciso dele. O Real Madrid por sua vez reconheceu seus esforços e deu um contrato vitalício ao goleiro. Na época, Casillas concordou em permanecer o resto da sua carreira no Real Madrid, mas como a gente sabe, isso não aconteceu. Aqui eu provavelmente poderia ter trazido outros nomes para essa lista, mas se vocês realmente quiserem uma segunda parte, deixe aqui nos comentários e vê se não se esquece de curtir o vídeo.